Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí de Felipe Melo reagindo ao Flamengo e especialmente reagindo a Paquetá. Ele fala sobre essa contratação, elogia bastante e vamos ver aí o que ele falou. Então, sem mais enrolações galera, fica com o vídeo aí que tá muito interessante. Então, fica agora aí com o vídeo. Verdade que o Flamengo vai classificar. Eu acho que o Flamengo vai classificar. Caso não classifique, porque é uma coisa que não depende só dele, eu acho que não vai afetar muita coisa não, porque o Flamengo ele tem um grupo de atletas, né, que não é feito apenas por 11, 15 jogadores. Cara, tem 2, 3 times fortes. Essa é a verdade. Vai ter que colocar alguns atletas aí do time considerado dos caras aí que, não os meninos da base que eu digo, né? Mas vai ter que fazer vai ter que mesclar, botar uns moleques da base, que são bons também, juntamente com algum pessoal que de repente tem menos minutagem, já é o suficiente, eu creio que para vencer os jogos, com todo respeito, cara. Eu acho que o Paquetá vai ajudar muito o Flamengo. Vem cá, meu amor. Ô, Felipe, calma aí. Meu amor. Aí ela aqui, ó. Meu amorzinho. Aqui. A Nala. Eu tenho certeza. Sei lá, eu tenho que pensar. São Paulo estreia no Morumbi contra o Flamengo. E para saber, claro, informações também do Rubro Negro, Luiz Assay está com a gente ao vivo, está na área para trazer informações do Flamengo, que já tem até lista de relacionados, estamos cientes dos desfalques e quem serão os jogadores que estarão à disposição do Felipe Luiz. Luísa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Camila, Felipe, Abel também, todo mundo que está assistindo a gente. O Flamengo chegou agora há pouco no hotel em São Paulo, o voo deu uma atrasada porque estava chovendo muito em São Paulo, então ficou sobrevoando ali, sem poder pousar, mas está tudo certo, o avião já está lá. O Flamengo já está nesses últimos preparativos para se estrear no Campeonato Brasileiro. E aí, entre os jogadores, né, o destaque está para a volta do Arrascaeta e do Jorginho, que desfalcaram o time nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca também, né? Primeiras rodadas que o time principal jogou. E o Ayrton Lucas também voltou para a relação. Deve ser ali, provavelmente, o reserva na lateral esquerda. Nos desfalques, né, o Flamengo não vai ter o Luiz Araújo, que sentiu dores musculares, então fica ali naquele controle de carga de começo de temporada. E também o Michael e o Alan não foram relacionados por opção técnica, por outras opções ali que foram prioridades do Felipe nessa primeira lista, né, do Brasileirão. E além deles, o De La Cruz continua ali no protocolo desse retorno, né? O De La Cruz vai voltar para jogar só em jogos importantes, enfim, específicos, até porque ele tem aquele problema crônico no joelho que enfrentou aí ao longo da última temporada, então o Flamengo vai tomar muito cuidado nesse retorno. Também o Danilo, que é esperado na Supercopa do Brasil no final de semana, porque estava em reta final da recuperação de uma lesão que ele teve ainda no ano passado. E o Saul também é desfalque, e ele vai ser o desfalque por mais um tempo aí, porque está em recuperação de uma cirurgia. Mas a boa notícia para o torcedor do Flamengo é que o Arrascaeta e o Jorginho estão de volta, devem ser titulares e estavam sendo preparados justamente para essa estreia no Campeonato Brasileiro e depois para a Supercopa no domingo. Já vimos um pouco desse time titular do Flamengo nas duas últimas rodadas do Campeonato Carioca, né? 2 clássicos contra Fluminense, contra Vasco, por conta até da situação que continua complicada no Campeonato Carioca. O Felipe antecipou essa estreia dos titulares, mas é uma semana muito importante. Tem um confronto contra o São Paulo amanhã, estreia do Brasileirão, e lembrando que no domingo tem a final da Supercopa contra o Corinthians. O Felipe vai ter que pensar nessa semana decisiva, depois já volta também tendo que resolver a vaga no Campeonato Carioca, tentar fugir da possibilidade de um quadrangular de rebaixamento. Fato é que ele ganha 2 nomes que elevam muito o patamar do time, né, Abel? Ter o Arrascaeta à disposição e o Jorginho deixam o Flamengo ainda mais competitivo do que já era, com os titulares que já tinham entrado em campo nessa temporada, né? Grandes atrações, né, para o torcedor rubro-negro nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro, como você falou. O campeonato estadual fica agora um pouco de lado, porque além da estreia domingo, como lembrou a Luísa também, já tem a Supercopa contra o Corinthians, e o Arrascaeta e o Jorginho não jogaram ainda na temporada, então esse primeiro jogo amanhã, mesmo que não entrem desde o início, de repente entram no intervalo, durante o jogo, no segundo tempo, já é importante para eles começarem a pegar ritmo de jogo, né? Porque não jogaram ainda. Mas se a gente lembrar que o Flamengo mudou o seu planejamento, né, por causa da situação no estadual,
E todos aqueles jogadores que entraram contra o Vasco ainda não tinham jogado e jogaram daquele jeito, o pessoal do São Paulo deve estar assustado. Se o Arrascaeta e o Jorginho vierem naquele ritmo, naquela intensidade do que vieram os outros jogadores contra o Vasco, São Paulo tem que se preocupar. Mas a gente sabe que são dois jogadoraços, o Arrascaeta, uma temporada espetacular, talvez a melhor dele com a camisa do Flamengo no ano passado, importante em todas as competições. O Jorginho também chegou já parecendo que estava em casa no Flamengo, né? Outro jogador importantíssimo, como eu disse no início, são duas grandes atrações para essa primeira rodada, principalmente para o torcedor rubro-negro de um Flamengo que todo mundo sabe, né? Favoritaço, é um dos favoritos, se não o grande favorito no Campeonato Brasileiro. É só o início do Campeonato Brasileiro, né, Baixo? A galera às vezes fala assim, é a primeira rodada, né? Campeonato Brasileiro tem uma final no domingo, dá pra ir, né, equilibrando as coisas, mas não é bem assim, né? Campeonato de pontos corridos tem a máxima do Guardiola, né? Que diz que se ganha nas últimas 8 rodadas o campeonato, mas se perde nas 8 primeiras, né? Isso aí, vale os 3 pontos iguais. E o Felipe deu, ano passado, uma prova disso, né? Ele não abriu mão do brasileiro em momento nenhum e botou o seu melhor dentro de campo. Eu acho que é isso que o Flamengo precisa fazer. E aí vai com o seu prime, né? Com o Jorginho, o Arrascaeta. Eu brinquei com alguns amigos flamenguistas. É Prime, Gold Premium? Porque agora vai chegar o Paquetá, né? Só falta trazer o Zico de volta e botar de falso 9 ali pra completar esse Flamengo. Porque tem os níveis, tem o Black, tem o Premium. Mas brincadeiras à parte, Premium o Flamengo Gold. Muito forte, o Flamengo favorito de novo a ser campeão brasileiro, a ser campeão da Libertadores, por conta de investimento, por conta de organização e por conta de tudo aquilo que o Flamengo envolve, né? É muita pressão que se vive dentro do Flamengo e isso acaba movendo os jogadores. Então, é isso. O São Paulo vai ter um adversário amanhã, se o Abel lembrou bem. Se os jogadores que jogaram contra o Vasco estavam alguns dias sem jogar, aí os caras, tá sem ritmo. Se o Jorginho e o Arrascaeta vier 60%, vai ser difícil pro São Paulo amanhã. E quando eu falei do Arrascaeta e do Jorginho começarem a pegar ritmo, pensando no jogo de domingo também. É importante dar carga já de jogo, taça, né? É importante, o jogador ele precisa ter carga de jogo porque só o jogo te entrega algumas coisas, algumas valências, então é importante você ir controlando, obviamente. São 2 jogadores que tiveram problemas físicos, a Arrascaeta muito menos no ano passado, mas é importante cuidar, porque no início do ano passado também fizeram o controle de carga e ele terminou muito bem o ano, né? Sim. E o Jorginho é a mesma coisa, então são jogadores importantíssimos nesse Flamengo que brilhou no ano passado. Sabe o que eu lembrei? Lembrei agora. Sério. Não tenho certeza se foi o primeiro jogo do Crespo no comando do São Paulo, mas acho que sim. Mas foi um São Paulo e Flamengo que o Flamengo ganhou e o Crespo depois na entrevista coletiva falou assim, ainda bem que não temos o Flamengo como adversário toda a rodada. Lembra disso? Foi na temporada passada. Eu só não lembro se foi a estreia do Crespo. Foi a estreia dele. Tenho quase certeza que sim. Acho que o Flamengo ganhou 4, foi de 4-0, mais ou menos isso. Não lembro o placar. Eu não lembro, mas foi a estreia do Crespo. Gol do Alacian, foi a estreia do Crespo, Foi a estreia do Crespo. Mas foi isso que ele falou. Ele falou, olha, não tem jeito. Depois, ainda bem que não temos o Flamengo. O Crespo faz uma sequência positiva, né? Sim, depois desse Flamengo. Depois dessa derrota tem um período de invencibilidade, mas estreia. E agora ele estreia no Brasileirão. De novo. Com esse fantasma pro Crespo, pro rubro-negro, já nessa estreia de Brasileirão. Agora, Luísa, Felipe Baixo já trouxe aqui, já falou um pouquinho desse tema e é, né, obrigatório fazer essa pergunta sobre Paquetá e essa expectativa até de tê-lo já, quem sabe, para a final no domingo, para a decisão da Supercopa. A palavra que eu mais ouço atualmente é e o Paquetá, né? Paquetá, tá puxado, mas vamos lá, o Flamengo já tá, tipo aquela música do Pichote, né? Meu amor, não consegui dormir direito, por favor, diz que vai voltar pra mim. Porque Paquetá já está nessa expectativa de voltar, o Flamengo também já está na expectativa de ter ele de volta e está nesse impasse, o último impasse nessa negociação, que essa última parcela, na verdade o parcelamento dos valores, né? Porque o Flamengo e o West Ham já chegaram a um acordo pelo valor total da operação, que passa ali dos 41 milhões de euros e, enfim, já definiram também qual valor será à vista, mas debatem
como será esse parcelamento que, a princípio, acontece até 2028. E aí, esse impasse final, né, a última coisa que falta definir qual é o primeiro valor dessa parcela de 2026. Ou seja, o Flamengo vai pagar um valor à vista, que está definido, depois uma primeira parcela em 2026 ainda, e aí em 2027 tem mais parcelas e depois em 2028 termina esse pagamento. Isso tudo a princípio, na última conversa que teve, foi nesse sentido. E aí o Aichan quer receber um valor maior esse ano ainda e depois deixar para os próximos anos uma quantia mais baixa aí do que vai faltar para completar esses 41 milhões de euros. Essa é a última questão que falta nessa negociação, mas assim, não é uma questão pequena. Por quê? Porque o West Ham entende que já flexibilizou muito de algum lado, porque aceitou liberar o Paquetá imediatamente, aceitou também um valor mais perto do que o Flamengo queria pagar, e o Flamengo também entende que já flexibilizou, porque inicialmente queria pagar 35 milhões de euros fixos e mais 5 milhões em metas, né, em bônus, enfim, e já chegou aos 41 milhões fixos. Então, todo mundo já abriu mão ali de alguma coisa. O Flamengo entende também que não pode esticar muito mais a corda, porque tem compromissos a cumprir aí até o final do ano, e isso, de alguma maneira, comprometeria esse planejamento do Flamengo até dezembro, né? Então, o BAP ali internamente já não admite muito mais aumentar esse valor que está oferecendo nesse momento. E o West Ham também tem seus interesses próprios, né, de fair play financeiro, de investimento para a temporada, está lutando contra o rebaixamento, enfim, uma série de questões aí pode ser, imagina se for rebaixado na Premier League, o investimento para o próximo ano também cai, uma série de coisas que os dois clubes colocam aí nesse cabo de guerra também até definir. Então, por enquanto, está nessa, é uma negociação muito dinâmica, né? Então, a gente às vezes traz alguma notícia de manhã, de tarde já muda tudo, a negociação já está num outro estágio, porque, lógico, é algo muito que vai e volta o tempo todo. O Flamengo tenta aqui de um jeito, o West Ham tenta ali de outro. Essa negociação é importante lembrar que começou com o West Ham batendo o pé para receber em 18 meses. O Flamengo tentava em 36. No final, chegaram a esses 24 meses. Então, o consenso nesse momento é o valor total da operação, que é de um pouquinho de mais de 41 milhões de euros, e também nesses 24 meses o pagamento. Agora, o que se debate é como serão essas parcelas, né? Quanto o Flamengo vai pagar ao longo dessas parcelas, e aí, por enquanto, está nisso. Ah, Luiz, a negociação pode melar? Sempre pode, porque se ninguém chegar a um acordo e ninguém flexibilizar, não tem o que fazer. Mas todo mundo tenta que tenha o final feliz. Então vamos ver se nas próximas horas, enfim, nos próximos dias, a gente consegue ter uma notícia boa para dar para a torcida, porque pode acreditar que todo mundo está querendo a resolução desse negócio quanto antes. Só para tirar uma dúvida, Luiz, antes da gente se despedir, a questão da liberação imediata, então, está definida, está resolvida? Está definida também. Eu esqueci de citar esse ponto, né? No fim das contas, o West Ham e o Flamengo chegaram a esse consenso. E aí também isso pesa, né? Porque como o West Ham queria ele até o final do campeonato inglês, aí já cedeu também. E aí a quantia aumentou. Enfim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Daqui a pouco todo mundo chega num consenso. Lembrando que a vontade do Paquetá tem sido fundamental para essa negociação antes, porque ele fez uma forcinha ali, né? Para o West Ham admitir essa negociação agora. Enfim, ele quer muito vir para o Flamengo, quer muito vestir a camisa do Flamengo de novo. Recebeu outras propostas mais vantajosas da Europa, mas ele quer o Flamengo e o Flamengo quer muito ele. Então vamos ver se esse final feliz sai. Tá certo, Luísa. Obrigada, então, pelas informações. A gente segue atualizando no GE. Globo. Pode ser que o Paquetá chegue até a tempo de decidir essa Supercopa, de estrear na Supercopa na decisão contra o Corinthians no próximo final de semana. Só corrigindo, 2-0 foi o placar da estreia do Crespo. São Paulo e Flamengo hoje, Luiz Araújo e o Wallace Ian. 2-0 vitória do Flamengo. Na estreia do Crespo, eles se reencontram, então, nessa quarta-feira, jogo das 9h30 da noite. Falei de Flamengo e Corinthians, decisão da Supercopa. O Corinthians enfrenta o Bahia. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Vimos aí, né? Felipe Melo no começo do vídeo reagindo a Paquetá. Ele falou um pouquinho aí que Paquetá vindo pro Flamengo é muito bom. É algo surreal, né? Com certeza eleva o nível, né? Quem é conhecedor de futebol, quem entende de futebol, sabe que essa é uma contratação gigantesca, uma contratação de alto nível, né? Que o cara chega aqui para ser peça fundamental em qualquer posição, né? Então, se você gosta do Flamengo, já vai deixando seu comentário aí, deixando seu like, escrevendo, né? E se você está confiante e feliz com essa contratação. Se você gostou do vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo.